Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero sinceramente que sim. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal de Monge Mago. Se você não me conhece, meu nome é Wellington e esse canal se chama de Monge Mago pela literalidade. Eu fui um monge por 6 anos da minha vida e hoje sou mago. Seja muito mais que bem-vindo a esse canal. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, curtir, comentar, ativar o sininho de notificação, porque aqui temos vídeos às segundas, quartas e sextas, fielmente toda semana. E é isso. E se você puder compartilhar, agradeço de coração, porque vai ajudar a aumentar os punheteiros de sigilo desse mundo. E bom, sem mais delongas, hoje quarta-feira, vocês sabem, é dia do quê? Isso mesmo, dia de causos dos inscritos. O dia onde você manda os causos pro e-mail. Qual é o e-mail? Já decoraram? Ah, não acredito que não decorou ainda. Poxa, gente, pensei que já tinha decorado essas alturas do campeonato, hein? Assim vocês deixam a titia triste. Ó, manda lá pra causos.mongemago, tudo junto, @gmail.com. Repetindo, causos.mongemago@gmail.com. E manda os causos, gente. Não fica avexado que vai demorar pra ler seu causo, ou ansioso porque você quer que veja logo o seu causo. Ele vai ser lido, eu te garanto que ele vai ser lido. Pode ser cedo, pode ser tarde, pode demorar, ele vai ser lido se chegar no meu e-mail, beleza? Então manda um e-mail lá para causos.mongemago@gmail.com e eu vou ler o seu causo. Como vocês sabem, pego o meu celularzinho aqui e vou reagir com vocês aos causos que mandam, né? Repito que eu não leio o causo antes, né? Eu gosto de ter a reação de surpresa aqui com vocês, então esse vídeo ele não tem roteiro, ele não tem nada. Aliás, nenhum dos meus vídeos tem roteiro, pra ser muito honesto. Mas esse aqui eu gosto de ler os causos com vocês. E sem mais enrolação, vamos direto pros causos, beleza? O primeiro causo, o título é Causos com Divindades. Olá, meu nome é Adriano e pode falar meu nome. Existem muitos Adrianos nesse mundo, de fato, é um nome bem comum. Sempre desde muito pequeno me admirei com os relâmpagos e fenômenos atmosféricos. Assim, através de meus estudos e da visão metafísica e espiritual que sempre vi da realidade, me levou a conhecer ao deus Zeus. Fazem muitos anos, entre parênteses, não vou dizer quanto, senão vai revelar a minha idade, eu encontrei uma loja de artigos esotéricos à imagem de Zeus. Fiquei encantado. Realmente os deuses põem as coisas certas em nosso caminho. Somos nós humanos que, ouvindo o orgulho daquilo que achamos ser a verdade das coisas, que falhamos em acertar os desígnios. Mas eu não duvidei. Comprei a imagem, tinha o dinheiro certinho no bolso e levei. Montei o altar e aprendi os hinos órficos para a evocação de Zeus, fazendo libações e oferendas. Nunca havia pedido nada de taumatúrgico a ele, apenas força e proteção. Com um concurso público dentro da minha área, fiquei muito entusiasmado em fazer. Não tive dinheiro para pagar cursinhos, o que pude estudar, sozinho eu fiz. No momento da prova, eu não tinha qualquer esperança de passar. Acho que todos os concurseiros é assim, kkkkk. Sentado poucos minutos antes de dar start para o início, minha mente apagou. Eu saí totalmente daquele lugar físico e me deparei com uma piscina dentro de um lugar fechado. Clareando a visão mental, vi que era uma piscina dentro de um templo. A sensação de tranquilidade me inundou. Aquilo foi um estado de graça, realmente. Rapidamente veio na minha mente a seguinte oração: Zeus Pater, grande e onipotente Zeus, dai-me a vitória. De repente voltei a mente para o meu corpo e deram início à prova. Tudo em questão de segundos. Essa minha visão interna. Sem ter feito qualquer cursinho, passei em segundo lugar no ranking. Uau! Uau! Eu, lógico que fiquei espantado com a minha colocação e realmente se não tivesse a ajuda de Zeus naquele momento para aprumar a minha mente e emocional, não teria esse resultado milagroso. Referente ao templo que vi, lendo sobre, verifiquei que muitos templos da antiguidade eles faziam uma piscina para refletir a imagem da grande estátua da divindade central. Assim não deu tempo de ouvir a imagem de Zeus, porém aquela voz trovejante fez eu repetir aquele verso: Zeus Pater, grande e onipotente Zeus, dai-me a vitória. Olha aí, ainda deixou um mantra que fez ele passar no concurso público para vocês repetirem aí. Bom,
Que interessante, né? Às vezes a gente é muito apegado, sobretudo o pessoal da magia, da alta magia, da magia cerimonial, a gente fica muito apegado a anjo e capeta, anjo e capeta, anjo e capeta. Tudo baseia-se em torno de anjo e capeta, dessa polaridade, dessa dualidade, né? E nos esquecemos, muitas das vezes, que existem um catálogo infinito de entidades e criaturas e deidades e entidades e tudo mais nesse universo, né? Nesse multiverso, né? E o que é interessante é que é um relato, né, que foge muito daquilo que muitos dos que se interessam pelo canal procuram. Que sempre vai querer, eu quero praticar a goetia, eu quero ver acontecer. E olha aí, na simplicidade de uma reza, de uma prece, de um mantra feito com fé, aquilo que se acredita, o resultado veio. Então, às vezes, minha gente, a gente acha que a gente precisa fazer de coisas demais para conseguir um resultado de magia, né? E quando há via de manifestações, e quando é para nossa evolução, as coisas se manifestam no mais simples do simples, sabe? O que não vai se manifestar em coisas simples? O seu desejo egóico de ser rico, por exemplo. O seu desejo egóico de matar a ex do atual e por aí vai. Isso não vai se manifestar. Mas manifestar-se na coisa simples, na prece, eu acho muito belo, sabe? Quando há esse tipo de manifestações, quando há esse tipo de colocação. Porque nós que praticamos magia somos eruditos demais, a verdade é essa. Nós queremos ser, pelo menos, eruditos demais. Conhecedores das causas, estudantes do oculto, desvendadores dos mistérios, e para isso fazemos fórmulas que se um leigo pega um livro de alquimia não entende absolutamente nada. E nós fazemos tantas fórmulas complexas para decifrar o que é simples. Já se pararam para pensar nisso? A magia é simples, a magia não é círculos mágicos, rebuscados, altares como o meu aqui, todo detalhado. Isso embeleza e traz força, claro, mas a magia é simples. Estou falando que não precisa... Ai meu Deus, o mago está falando que não precisa de nada disso, que tudo é mental. Não estou falando disso. Mas eu queria trazer para vocês a reflexão de que às vezes uma vela bem firmada, uma estátua... Isso foi um ato de fé desse menino. Ele passou em frente a uma loja de artigos esotéricos e viu uma imagem de Zeus. Na hora, a intuição dele falou, você precisa dessa imagem. Você precisa dessa divindade na sua vida. E se ele não tivesse dado ouvidos, já pensou? Não teria sido aprovado no concurso, né? Então, aqui nós temos desse relato duas coisas muito belas, assim. Que relato bonito, né? A primeira coisa que nós tiramos é... Aliás, três coisas, três grandes lições. Primeiro, meu povo, parem de ficar bitolado em anjo, espírito olímpico, demônio. Existe uma gama de divindades por aí, de diversos panteões para vocês decifrarem, esmiuçarem, procurarem, sabe? Segunda lição, a magia é simples. A magia se manifesta no simples, tá? A magia se manifesta no... Sabe? Em coisas que você precisa ter um feeling para entender. Que estudar, ser um erudito é fundamental. Mas que a simplicidade da sua prece, feita de coração e com uma intenção reta, livre de ânsia e ego, alcança o coração dos deuses, né? Isso é muito bonito. E uma terceira lição que nós tiramos desse caso é que nós temos que saber entender o feeling da intuição. Olha que bonito. Ele conseguiu pegar a intuição dele, né? E na hora deu aquele estalo de devo comprar essa estátua de Zeus e começar um culto a ele. E foi o que ele fez. Ele pegou, comprou. Se fosse eu, sendo muito honesto, erudito do jeito que eu quero ser, complexado na minha mente do jeito que eu sou, eu ia ficar pensando 30 mil porquês antes de fazer a compra. E pelo que nós lemos no relato dele, ele simplesmente foi lá e comprou.
por um ato de fé. Então, minha gente, esse ato de fé que ele consegue ter foi, na verdade, dar ouvidos à intuição dele que disse: compra, isso vai fazer bem para você. Saiba escutar a sua intuição, não só quando ela quer evitar o mal, mas quando ela quer o bem. Porque às vezes a gente acha que a intuição é só aquela voz, né, que fala: não faz isso, não faz aquilo. Isso não é intuição, minha gente. O nome disso é superego. Na psicologia a gente estuda, né? Na psicologia freudiana, na psicologia dele aí, junguiana também, né? Nós estudamos muito sobre ego, id, superego e por aí vai. E esse não constante na sua cabeça é o seu superego te protegendo. Intuição tem a ver com uma espécie de acesso aos registros akáshicos que nós fazemos com a nossa energia mental, que nos diz: faça tal coisa ou não faça tal coisa. Mas nós, quando a escutamos, tendemos a ir somente no não faça tal coisa. Mas o faça tal coisa também é muito fundamental. Beleza? E bom, gente, que caso lindo, né? Eu acho que esse caso traz um monte de lições para nós refletirmos, né? De que a magia, ela pode ser simples se você souber como acessá-la. Ele soube como acessá-la, ouvindo a intuição, fazendo a prece de coração, no momento, com vias de manifestações necessárias. É isso que precisa para a coisa dar certo. Vamos para o segundo caso? O segundo caso se chama O Mundo Espiritual Existe. Olá, mestre dos magos. Tudo bom com você? Me chamo Felipe. Bom, o caso que vou relatar aqui é sobre a morte da minha mãe. Eita, a única mulher que me fez chorar. Minha mãe faleceu no dia de São Cosme e Damião. Oni beijada. No dia 27/9 de 2020. Antes dela falecer, ela me deu um abraço se despedindo. Neste dia coloquei doces para São Cosme e Damião e pedi para eles a cura da minha mãe. Fiz a combinação do planeta, do dia do Sol, no horário de Júpiter, e ela estava viva. Eu estava no meu quarto fazendo prova de faculdade de uma matéria muito chata, Psicologia da Comunidade. É chata mesmo, eu já fiz isso aí. Sem falar de um professor muito chato, mas parecia o irmão do Thiago Abravanel. Meu irmão também, então, né? Porque todo mundo fala que eu pareço com o Thiago Abravanel. Minha mãe me chamou com a voz fraca. Sua pressão arterial estava baixa. Chegou 9/3. Quando ela faleceu, ir meu avô, não entendi, tá? Ir meu avô, minha bisa, buscar ela. Tentei me matar, mas eu coloquei os 2 pés no chão e disse pra mim mesmo: não vou fazer isso. O suicídio é você acabar com o teu sofrimento, igual a pessoa que quer esquecer algo que faz famosa bengala. Entre parênteses, gosta de beber pra ficar bêbada, pra esquecer de algo. Meus colegas kardecistas me ajudaram muito a superar a dor. E é muito doloroso perder a mãe. Parece que você perdeu o norte da vida. Mas em março de 2021, ela apareceu para mim e disse: meu filho, não chore pela minha morte, eu estou bem. Uma coisa ela me disse esse ano de 2021, que vai morrer muita gente. E aí eu perguntei: só de Covid? Ela me respondeu: não, de morte natural. Dito isso, no mês de abril, foi uma morte atrás da outra, muitos famosos desencarnando. PS, quando estava escrevendo, meus olhos encheram de lágrima. Agora me entender por que ela me faz chorar. Esquecendo que na quarta-feira falei pro meu pai jogar no dia de Mercúrio do horário de Júpiter, por um número ele não faz a quadra e iria ganhar R$8.000. Ele jogou na quina. Não deu pra entender muito direito o final do caso, porque ficou tudo um português mal escrito. Mas, olha que bonito, né? Novamente um caso bonito e sofrido, né? Claro. Sem querer romantizar o sofrimento do luto, tá? Muito pelo contrário. Dói, é horrível passar por isso, eu não desejo a ninguém, mas é algo que todos teremos que passar, né? E, bom, esse caos, ele me remete muito ao caos da primeira vez que eu vi, que eu tenho consciência de ter visto um espírito, né? Que foi minha avó.
E foi um caso bem parecido, né? E minha avó, quando eu era pequeno, ela partiu, eu era muito novinho, e eu lembro de vê-la, né? Foi a primeira vez que eu avistei um espírito como se fosse gente normal. E pra mim era normal, era minha avó que tava ali, né? Eu não entendia nada, não entendia por que minha mãe tava chorando, por que meu tio tava chorando, que tava todo mundo chorando. Eu só queria brincar, me divertir como qualquer criança. E aí eu a vi, né, entrando no seu quarto e sumindo e tal. Eu acho que num vídeo lá do começo do canal eu contei esse caos, a primeira vez que eu vi espírito. E me lembra muito, né, porque os nossos entes queridos, eles partem, né, mas ao partir, eles continuam vivos, né, supostamente, pelo que tudo nos mostra aí na espiritualidade, há um depois, né. E esse depois, ele é muito concreto, né, muito concreto, tanto que muitos médiuns recebem mensagem de entes falecidos, de pessoas que eles nunca viram na vida, e transmitem essa mensagem, né, então são coisas que nos fazem crer, né, como foi pra ele aqui nesse caso. E é isso, gente, não tem muito mais o que falar não, porque foi uma experiência bonita, né, que marcou a vida dele. E já parou pra perceber que quase todo mundo tem uma experiência espiritual na vida, ao menos uma vez na vida. É muito raro alguém não ter uma experiência sobrenatural ao longo de toda a sua vida na Terra. Ao menos uma coisa estranha já aconteceu com todo mundo. E contigo, o que foi? Manda aqui pro canal, manda aqui por causa dos inscritos, que a gente vai ler e reagir junto. Bom, o último caso é o obsessor de outra vida. Olá, Well, como você está? Tô bem, e você? Meu nome é Flávia. Oi, Flávia. Bom, quando eu tinha por volta de uns 13 anos, eu estava estudando na minha cama. Eram umas 10 horas e todos estavam dormindo. A casa só tinha um quarto e morávamos eu, meu pai e minhas 2 irmãs e meu irmão. A TV estava ligada e eu dormia sozinha em uma cama. Então meus livros e cadernos estavam espalhados por ela. Eu estava estudando há muitas horas por causa da prova que eu teria no dia seguinte, mas a minha concentração estava indo pelo ralo. Eu fechei os olhos, respirei fundo de olhos fechados e eu senti alguém me abraçando muito forte. E quando eu abri os olhos, eu estava em pé, na entrada da cozinha, e tinha um garoto de cabelo preto, muito lindo do lado, em pé na cadeira. Quando ele percebeu que eu estava o observando, ele virou em minha direção. Eu levei um susto, porque o tanto que um lado dele era lindo, o outro estava completamente deformado. Do bracinho dele não saía uma mão, mas sim uma garra enorme. E ele me olhava com um misto de raiva e tristeza. Os olhos estavam vermelhos e inchados, como se ele tivesse chorado muito. Eu levei um susto, e quando eu ia abrir a boca para gritar, senti aquele braço forte de novo e voltei à minha cama. Quando eu abri os olhos, tinha um homem enorme, com um chapéu e uma capa toda preta do meu lado. Ele me encarou e foi se distanciando até sumir nas sombras do quarto. Eu fiquei estática por um momento e corri para acender a luz. Desde aquele dia eu passei a ver o vulto de criança. Com os anos eu fui me acostumando. Oferecia bolo, refrigerante, meio que conversava com ele, etc. Até que um dia, em 2020, quando eu estava em casa com o meu filho de tarde, depois de assistir filme, meu filho dormiu e eu me sentei na cama. Aí vi o vulto correndo em direção à minha estante de livros. E então meus ursinhos de pelúcia começaram a cair. Eu me assustei, fui para a cozinha, cortei um pedaço de bolo e disse: "Se quiser bolo pode pegar, mas depois vai embora porque o seu lugar não é aqui." E voltei para o quarto e sentei. Vi o vulto indo para a cozinha. Meses depois, meu filho estava na casa da minha irmã e minha mãe foi na minha casa. Como eu estava trabalhando, ela decidiu dar uma limpada para mim. Depois de limpar o chão do banheiro e do quarto, ela saiu. E quando voltou, tinha pegadas de criança saindo do quarto para o banheiro. Ai, que horror! Minha mãe tomou um susto e saiu correndo da minha casa, porque não tem nenhuma criança ou animal para fazer aquelas pegadas. E ela mediu. Eram muito menores do que o pé dela. Depois desses acontecimentos, eu contratei um cara que trabalha com registros acásticos e apometria. E descobri que esse menino foi meu filho em outra vida. Durante a Idade Média, como éramos muito pobres, eu o matei afogado, meu Deus, por não termos o que comer. Ele tinha uns 4 ou 5 anos e estava bem deteriorado.
Provavelmente iremos voltar juntos em outras vidas, para cumprir o que eu interrompi anos atrás. O estranho é que eu sinto falta dele e não consigo parar de pensar nele. Acho que é culpa por eu ter feito algo tão ruim. Beijos, mago implacável. Eita, né? Tô aqui pensando, o que a gente vai dizer disso, né? É complicado. É complicado por duas questões. Primeiro, porque você alimentou esse obsessor, né? É o que eu falo. Quando aparece espírito de criança, a gente tende a achar que é herê, né? Ou que é uma coisa muito fofa. Mas eu já vi Valak, por exemplo. Valak não é uma criancinha boba, não. Ele é um espírito satanesco, demôniozão, reizão lá de baixo. E o povo acha que é um herê, né? E ele aparece em forma de criança. O próprio Lúcifer, muitas das vezes, se manifesta como uma criança, né? Então, a gente tem que ter cautela. Nem tudo que parece é o que é, né? E no mundo espiritual isso é uma realidade, assim, tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Então, o fato dela ofertar bolo, ofertar refrigerante, ofertar energia diretamente para aquele espírito que se passava por forma de criança, alimentou o obsessor, né? Alimentou aquela energia. Claro que ele ia ficar grudado em você, claro que de tempos em tempos ele ia ficar te perturbando e tudo mais. Mas o mais bizarro é a segunda parte, né? Você descobrir que na Idade Média você afogou essa criança e desde então estão com uma união kármica aí, né? É complicado, porque esse tipo de coisa acontece, tá? Eu desconfiaria se estivesse falando que na Idade Média você foi uma bruxa que foi queimada, porque isso daí é o que todo mundo fala, né? Que foi uma bruxa queimada, que foi um mago perseguido, que foi um grande nobre, um grande político. Todo mundo só quer ser isso. Agora, quando eu acredito que a coisa da vida passada foi real, é quando aparece esse tipo de coisa. Não, você foi uma lazarenta que matou uma criança. Aí a gente fala, agora tem sentido, agora você tá explicando porque você tá nessa terra de novo, né? Agora essa história de, porque na vida passada você foi um anjo. Por que você tá aqui de novo então, querido? E, bom, né? Eu já vi, no Skyrim mesmo, acho que eu contei pra vocês no... Não sei se contei pra vocês ou não contei, mas esses dias eu tava lendo Skyrim pra um menino que sempre viu sombra desde pequeno, uma sombra preta que eu acompanhava desde pequeno, e ele não sabia o que era, não sabia o que era. Quando eu fiz a sessão do Skyrim, descobri que era comecei a consultar a tal da vida passada dele, descobri o nome de um santo que eu nunca tinha visto na vida, que diz que eles fizeram uma espécie de pacto de que por toda a eternidade eles iam se amar, se acompanhar, se ajudar. E aí o vulto estava perto dele para protegê-lo. Não era um caso de obsessor, mas era um caso de vida passada, que laços kármicos aí, né, que ficaram de vidas passadas para viverem outras vidas e tudo mais. E sendo muito sincero, isso não se quebra não, tá? O pessoal fala por eu vou quebrar com os registros e os poderes do pêndulozinho. Não, isso aí não quebra não. Quebra não, quebra não. Vai ter que viver, vai ter que se lascar, não tem jeito, gente. É assim que é e pronto, né? Dá pra suavizar, né? Suavizar karma eu mesmo já vi acontecer. Agora, cortar o efeito, infelizmente não. Se esse laço com essa criança, né, vem de vida passada, ela vai voltar a aparecer aí na vida dessa menina por mais um monte de vezes ainda. Agora, o bizarro é quando aparece pegada no chão, né? Aí geralmente já pode ser um indício forte de que seja um obsessor mesmo, né? E aí é complicado. Aí nós entramos numa questão complexa, porque se a criança é um obsessor, imagina, a criança morre afogada e vira um obsessor que vai ficar perseguindo a pessoa por vidas e vidas. É complicado. Por isso que eu falo, o karma desse povo que mata, que faz essas coisas, vixe, deve ser pesadíssimo. Porque imagina um assassino de aluguel. O que de quiumba de gente perturbada que morreu por ele, pelas mãos dele, deve ter perseguindo ele. Deus a defenda, né? É demais, é demais. E, gente, é isso. Então, esse caos, ele nos traz a
a responsabilidade, né? Porque às vezes a gente tá crendo que estamos alimentando uma energia de luz e aí de repente a energia começa a se manifestar além do que deve. E aí você fala, não, isso aqui é um obsessor. Um ser que é equilibrado energeticamente, ele não vai ficar aprontando esse tipo de coisa, né? Então é delicado esse caso, bem delicado, bem delicado mesmo, assim, né? E bom, gente, esses foram os causos de hoje. Repito, você quer escrever causa dos inscritos, só mandar um e-mail. Pra onde, Mago? Pra onde que eu mando e-mail? causos.mongeamago, tudo junto, @gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago,@gmail.com. Manda o seu caso, que senão daqui a pouco o quadro vai acabar. Temos causos aí até março, mas lembre-se que fevereiro teve menos dias, então, manda o caos aí, beleza? Demais, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, um serviço oracular, qualquer coisa do tipo, me chama que eu te atendo. Precisar de uma leitura de scrying ou quiser fazer um curso para aprender a visualização na bola de cristal, chama que a gente faz acontecer também, tá bom? Demais, no que eu puder ajudar, só chamar. Fiquem bem, abominem o biruliro. Lembre-se, pelo amor dos deuses, que é ano de eleição. Rezem comigo pela paz do mundo, inclusive mês que vem. Já decidi que teremos missa enoquiana, porque os resultados foram, maravilhosos, melhor do que eu esperava. E falou!